dia, eu ouvi a seguinte frase: se eu quisesse morar numa terra de oportunidades, que eu viesse para Maringá, no Paraná. Para essa cidade que me acolheu e que me tornou cidadã benemérita de Maringá, eu tiro o chapéu. Para o TEDx Maringá, para toda a equipe que organiza o evento, eu também tiro o chapéu. E para vocês, público que ficou até agora para me ouvir e ouvir os palestrantes do segundo tempo, nosso muito obrigada, e eu tiro o chapéu para todos vocês. Muitíssimo obrigada. Com base nessa frase que eu ouvi de um tio chamado Moisés Carolino, que infelizmente não está mais conosco, quando ele disse para mim: se você quiser morar numa terra de oportunidades, vá para Maringá, no Paraná. E eu escutei aquela frase e disse: eu vou para essa cidade. Por quê? Ele me disse isso depois de me ouvir pelo menos umas 2 horas eu falando dos meus sonhos. Quem não tem sonho na vida? E eu tinha, e eu tenho, e eu terei até o último dia. E aí ele disse: olha, gostei dos seus sonhos, mas é uma coisa que não se encaixa. Eu tinha um namoro de 3 anos. Ele falou: não é compatível com esses sonhos agora, no futuro. Ouvi aquilo lá no sertão do Ceará, numa casa onde eu nasci e cresci, tá? Por 14 anos. Então, a Maria Iraclésia, qual é a ligação dela com o agronegócio? Eu nasci numa propriedade rural, morei até os 14 anos, fui para a cidade liderada pela minha mãe, por uma mulher sertaneja, que, se tivesse viva, teria exatamente 95 anos. Então, as mulheres são protagonistas desde e sempre. E, dentre esses sonhos que ele ouviu, eu disse para ele: eu quero morar numa terra em que tenha água, muita água, que chova, adoro tomar banho de chuva. Por quê? Porque eu vivi a escassez da falta de água. É ruim, é algo que deixa a gente triste, viu, Barbieri? Eu vivi numa terra onde plantar, nascer e crescer, a gente rezava muito para aquilo que acontecesse. Então, eu disse para ele: eu quero ir para uma terra que chova muito, para uma terra que tem uma vegetação verde, e, por incrível que pareça, eu desenhava uma casa, um sol nascendo, atrás de uma serra lá longe, exatamente aquilo que eu via todos os dias, e eu desenhava uma plantação e uma família cultivando. Aquilo era o meu reflexo. E dizia para ele: eu quero essas oportunidades, tio, que o senhor fala. E eu vim para Maringá. Então, essa cidade, ela me acolheu. E, ao me acolher, eu tive uma história com a sociedade rural. Então, quando as pessoas dizem: olha, a Maria Iraclésia é a cara da sociedade rural, claro que é a cara da rural. 3 meses depois que eu cheguei em Maringá, final de 1990, eu fui estagiária da sociedade rural e trabalhei lá por 13 anos como colaboradora. Nesse intervalo, eu fiz zootecnia, fiz uma pós-graduação, né, em gestão e sanidade animal e iniciei gestão em agronegócio. E aí eu me apaixonei por gestão. Né? Então, essa relação com a sociedade rural é desde a minha fase de trabalho. Depois, eu me associei para a fundação da Sociedade Rural Jovem. Depois, eu participei da fundação de núcleos, especialmente Nelore, do cavalo. Por isso que eu gosto do chapéu, porque eu amo cavalo. E, no momento seguinte, eu fui alçada a participar de uma eleição. Qual é essa relação? Tem uma grande história que um dia a gente vai ter oportunidade de compartilhar. Mas participar de um processo eleitoral numa entidade onde o quadro de associados eram 98% homens, 2% mulheres, foi um desafio gigante. Mas eu fiz um plano de trabalho, um plano de governo, se eu fosse candidata a prefeita. E eu conhecia a estrutura e apresentei e concorri com o ex-presidente. Ganhei com um pouco mais de 80% dos votos válidos. E o detalhe, o que me chamou a atenção, os problemas que eu tive nesse processo, os votos que eu não tive, foram das mulheres. E aí eu disse para mim mesma: eu preciso assumir um compromisso de abrir um espaço dentro da diretoria para uma mulher
representar as outras, porque o cargo de presidente depois será assumido por homens, mas essa sensibilidade, aquilo que você pode fazer para o próximo, eu preciso deixar. Aproveitei, deixei um cargo executivo também para um jovem, e aí eu vou dizer para vocês duas coisas. Não pensem que ser eleita, ela me conferiu a credibilidade, mesmo com a votação expressiva. O que me deu credibilidade foi exatamente 3 meses depois daquela eleição, que era uma lua de mel, eu peguei uma entidade quebrada, com um monte de desafios, eu tive que tomar 2 decisões, e as 2 foi decretada. No final, eu tinha que dar o voto Minerva. Uma delas envolvia uma negociação que envolvia uma pessoa que era da diretoria. Então, na hora de fazer a votação, houve um combinado, e eu, Maria Iraclésia, ficou empatado, e eu tive que desempatar em favor da entidade. E a segunda decisão, que foi extremamente difícil, foi a decisão de fechar a arena de shows e rodeio para mudar o conceito da feira. Quem não quisesse ir na Expo Ingá para o show, não tinha que pagar por ele. E aí eu consegui validar com muito jeitinho, viu, meninas? Na conversa, mas na hora que a feira começou, os 6 primeiros dias, aquilo não rolou. Mas o importante, decisão. A mesma decisão que eu tive de sair do Ceará, de vir para cá, de deixar minha família, de não conviver com as pessoas que eram importantes para mim, pai, mãe, irmão, sobrinho, eu não conseguia acompanhar os meus sobrinhos crescerem. E eu vim para uma terra em que a minha linguagem, a minha cultura era diferente. Então, tive dificuldade de me adaptar com o clima, dificuldade de me adaptar com a comida, dificuldade das pessoas me entenderem. As pessoas me confundiam como se eu fosse carioca. Eu não era carioca, eu sou cearense. Eu não falo porta, eu falo porta. Não falava portão, eu falo porteira. Então, assim, algo muito, muito difícil. Mas, enfim, eu vim para essa terra e essa terra me acolheu. Então, sou grata, sou uma pessoa que tem uma dinâmica de trabalho forte. E aí, como é que eu, mulher, me inseri nesse universo do agronegócio? Aqui, mais especificamente. Já participei de várias entidades, hoje eu estou em 10 instituições, tenho alguma atribuição, porque eu tenho um compromisso com meu filho. Disse para ele, filho, eu não preciso de mais uma foto, eu não preciso de mais um cargo, mas eu preciso fazer a diferença na sociedade que eu vivo. Por quê? Porque o meu filho vai ter que cuidar de mim ou deixar um ambiente melhor quando eu estiver na melhor idade, que eu espero que eu não tenha que fazer ele passar por isso. Mas a sociedade do futuro, se eu não der o meu exemplo, eu não posso exigir do meu filho. E, é claro, ele é outra geração. Mas como que eu posso deixar para algo melhor? Eu tenho que dar um exemplo. E, muitas vezes, é difícil. Tomar decisões requer pulso firme. Eu sou, muitas vezes, dita, falada para as pessoas que estão ao meu redor, sou centralizadora, que eu sou forte, que eu bato colocado, bato colocado mesmo, não tem problema. Por quê? Porque as decisões, ela precisa sacrifício. Se ela não é minha individual, ela é coletiva, eu preciso respeitar. Então, liderar não é fácil, porque você fazer gestão em entidades, Barbieri? Tira o pé do chão. A liderança e a gestão em entidades, você tem conflitos, você tem pessoas, todo dia você vive, não um, mas inúmeros desafios, e aí o que você faz? Eu não pedi para o desafio passar na minha frente, ele não é meu amigo. Por que eu quero? Não, mas ele, às vezes, é meu amigo. Por quê? Se eu não conseguir transpor a dificuldade, o desafio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negociar. Essa é a regra. E não é só para quem está no agro. A gente precisa negociar. Sabe aquela coisa? Saí de onde eu estou e estou indo em direção para sair daqui. Encontrei uma pedra. Qual é a minha opção? Tenho que transpor, porque ela é grande, não dá para passar. O que eu tenho que fazer? Via de regra, as pessoas fazem o quê? Elas recuam e voltam. 5%, em média, segue em frente. E 2%, no máximo, vai chegar onde tem que chegar, que é a porta de saída. Sabe por quê? Porque requer esforço, sacrifício. Você tem que ir, Bora lá. Então, eu faço esforço, sacrifício, transponho desafios e limites. Sabe por quê?
porque estou à frente de entidades e do meu negócio, que é do agronegócio. É aquele que todos os dias está na minha mesa, que trabalho com atividade, mas está na mesa de cada um de vocês. Não quero saber desse agro que vocês dizem que representa 22% do PIB brasileiro, um agro que preserva, sustentabilidade no agro acontece. Agora, na cidade, cada um tem que fazer a sua parte. Sustentabilidade, quando eu uso qualquer coisa no campo, eu tenho que dar destinação. Nós não somos obrigados, quando a gente pega uma garrafa PET. Tem gente que recicla e tem gente que não recicla. No campo, não. Você tem que dar destino, devolver à cooperativa, apresentar a nota. O setor do agro, ele tem dificuldade de clima, ele tem dificuldade, né? São desafios de clima, do setor produtivo primário. Eu cheguei com o grão, coloquei na terra, eu pego esse grão aqui, para ele nascer e crescer, eu dependo do clima. E aí o clima, gente, olha, o clima, né? Viu? O clima é responsabilidade minha, do agro, de todos vocês, todos nós. Né? Esses desafios são nossos. Então, o que eu quero deixar como mensagem é o seguinte: o pão, o café, a nossa roupinha, né? O advogado, eu tenho amigas advogadas aqui, tá? O gestor, o contabilista, tá? Qualquer pessoa hoje está no entorno do setor produtivo que atende o agro. Então, não é só produzir, pegar aquela semente, esperar que o tempo dê tudo certo, obrigada, não deu, problema teu, né? Porque foi você que plantou, o problema é teu. Não, o problema é nosso, porque se não tiver comida, como é que a gente faz? Estamos inseridos no melhor estado da federação de produção de alimentos. Exportamos para mais de 170 países. Maringá tem a principal planta frigorífica de aves, exporta para o mundo. Então, assim, muito respeito, muita consideração e vamos trabalhar junto. E, como mulher, o que eu faço? Eu não quero ser exceção, eu quero abrir caminhos, e foi o que eu fiz. Essa é a minha missão, é isso que eu quero deixar. Tá? E aí eu quero dizer para vocês e pedir uma reflexão do seguinte: saiam daqui melhor do que vocês chegaram. Tiveram inúmeras pessoas que passaram aqui exatamente para fazer uma mensagem. E essa mensagem ela é para a gente filtrar e pegar algumas coisas. Não importa a área que a gente esteja, seja o brand de marca, seja alguém que fala da saúde, do sono, todos os temas foram importantes, inclusive o que eu estou falando. Por quê? Porque eu comi um docinho, tá? Só um docinho, mas que docinho maravilhoso. Então, gente, é disso que a gente fala, é de compromisso. Homens e mulheres, as mulheres atuando, os homens atuando, e lembrando, eu trabalho essencialmente mais com homens, e vocês são muito parceiros. Alguém me dizia, põe um santinho quando você entrar, viu? Eu dei risada. Eu falei, claro, porque eu sou nordestina, eu sou da época do terço, né? A minha mãe dizia, filhinha, você tem que estudar, porque um dia você vai casar, mas você precisa ser independente. Então, na vida, a gente tem essas oportunidades. O agro, ele é importante, mas a transformação que ele pode fazer nas nossas vidas, né, da gente olhar esse dia a dia nosso. Tá? E o que eu quero deixar como reflexão é essa saída daqui melhor do que vocês chegaram. Eu sempre uso esse elemento da cadeira pelo seguinte: cadeira vazia a gente ocupa. Quantas pessoas sem competência estão aqui? Eu quero ter competência, cada vez melhor indo para as universidades, fazendo curso, capacitação, sentar e ocupar espaço. Antes, eu sentada, ocupando espaço e ajudando a transformar a vida das pessoas, eu posso contribuir. Segundo, caneta, viu? Caneta. Linda. Essa caneta, eu tenho uma história de um amigo que fez zootecnia comigo, muito rico, tá? E aí ele morou fora um dia, ele disse, eu te trouxe um presente. Ele pegava todas as canetas de propaganda durante a faculdade e usava, e ele me deu as canetas de presente. Mas é para você assinar e definir a vida, a sua e do próximo, para transformar a sociedade. E o chapéu nada mais é, né, do que um elemento. Eu gosto muito, eu fiz muita prova de cavalo, então eu tenho uma história muito forte com o chapéu, porque a gente era obrigado a usar nas competições. Mas o chapéu, sabe o que é? Eu coloco e tiro para quem merece, e utilizo ele como forma de compromisso, se eu estiver competindo,
tá? Enquanto sertanejo, lá a gente usa um chapéu de palha. Enquanto competidor, esse daqui eu ganhei, tá? Lindo, maravilhoso. A gente usa um chapéu para competir, mas representa também o segmento produtivo, né, que é do animal, da lida ou do esporte. Então, quero dizer para vocês e agradecer à equipe do TEDx essa oportunidade gigante de estar aqui nesse palco, compartilhar com vocês um pouco da minha história, do meu trabalho, e que Deus esteja no coração de cada um de vocês ao retorno das suas casas. E a transformação da minha vida e da sua vida depende do seu esforço diário, todos os dias, para você sempre fazer o melhor. Muitíssimo obrigada.